O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos faz-me descansar, e pelas águas tranquilas me guia em paz. Restaura meu vigor e conduze-me nos caminhos de justiça, por amor do seu nome. Tudo bem? Como é que tá? Shalom. Acabei de ler Salmos 23. Salmos 23 é o salmo preferido de muitos de nós, né? É o salmo queridinho. O Senhor é o nosso pastor, de nada temos falta, dizia Davi. E dessa forma, o que Davi está entendendo? Ou seja, do que o Senhor, o Deus soberano, nos chamou, de ovelha. E às vezes a gente, com tranquilidade, pelo versículo 2 e o 3, temos uma intenção e um entendimento de que é um elogio. E que, de fato, estar nos cuidados de Deus é muito bom, é agradável e, na verdade, ele merece todo esse crédito. Porém, ele poderia ter chamado nós de golfinhos e até mesmo de cachorro, seria um elogio até melhor. Porque se olharmos para a condição da ovelha, a gente entende que tipo de animal que é. A ovelha, ela é imbecil, a ovelha, ela é meio que burra, ela não consegue se defender, ela não consegue se proteger, ela é aquela que vai com as outras. Então a ovelha tem esse defeito, né? E por isso Deus nos chama de ovelha. Chama eu de ovelha e você de ovelha. Porque nós, sem ele, sem estarmos na dependência dele, no amparo dele, estamos perdidos e levados ao vento, né? E por quê? Ele nos chamou de ovelha. E qual que é o propósito de tudo isso daí? É que realmente possamos ser dependentes de Deus para as nossas vidas, para os nossos sonhos. Você pega Salmos, Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você planeja, todos os seus planos, projetos, porque se o homem sem Deus, a mulher sem Deus, a criança sem Deus, o adolescente sem Deus, ele é exatamente nada, ninguém, perdido. Essa é a palavra de hoje, de alerta e de entendimento, que sim, o nosso Senhor é o nosso pastor e somos ovelhas de seu pasto, né? Ele é o bom pastor que nos conduz ao lugar de refrigério, um lugar de segurança, ao lugar de estar amparado nele, né? Ele nos ama de tal maneira, de forma sacrificial, que ele quer exatamente isso, nos proteger, nos guardar, né? E quando olhamos aqui para esse texto, o Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. Não quer dizer que vamos estar blindados numa redoma sem acontecer nada. O sol nasce para todos, diz Provérbios, né? Nasce para os justos, para o injusto. Nasce, então, as pessoas de boa, de bem, que servem a Deus, vão prosperar ou não, e as pessoas contrárias também, né? Ou seja, o sol nasceu para todos. Porém, quem vai permanecer na presença de Deus? Aquele que tem intimidade com Deus, aquele que depende de Deus e aquele que tem como Deus, como o Senhor, pastor. Ou seja, o que é o Senhor ser nosso pastor? É nós sempre irmos a Ele, sempre nos refugiar nele, sempre saber que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos guiar e que Ele tem interesse em nós e tem amor por nós, em nos proteger, em nos guardar, em nos abençoar, em prover, né? A oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, ou seja, nós temos que ir a Ele todos os dias e temos que pedir provisão para todos os dias, né? E assim o que acontece? Nós, mesmo Ele sabendo que nós precisamos, estamos indo a Ele todo dia, mostra sermos dependentes, ou seja, relacionamento, intimidade, e então aí Ele vem de encontro. Então eu vou a Ele e Ele vem de encontro a nós, e quando Ele vem de encontro, temos aí o benefício do que Ele pode nos trazer. Então essa é a palavra para hoje. Então o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e faz descansar em águas tranquilas e me guia em paz. Restaura meu vigor e conduz aos caminhos de justiça
por amor do seu nome. Deus não cuida de nós e conduz nós a caminhos de justiça, caminhos retos, porque por nós mesmos, por merecimento. Não, é pela graça. E é pelo amor do teu nome, ou seja, por conta do nome dele, que é sobre todos os nomes, e por conta do que ele é, da essência dele, do caráter dele, é que ele cuida de nós e que ele vai velar por todas as tuas palavras, as tuas promessas, e vai fazer cumprir aquilo que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem que entrou no coração, nem subiu o coração do homem, mas que ele já preparou para todos aqueles que o amam. Então essa é a palavra. E se lermos mais um pouquinho adiante, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Então, quando se fala, a gente gosta de falar de vida. Eu hoje estou completando 53 anos, por graça e misericórdia de Deus, porque a medicina me desenganou quando nasci, várias outras complicações, mas quando a minha mãe, em ato de fé, entregou a eu nos caminhos do Senhor, quando eu também comecei a me mover em fé, tudo mudou, né? E cheguei nos 53 anos com filhos, com netos e com bastante experiência na presença do Senhor. E ainda com a promessa e com a certeza da minha salvação. Então, para aqueles que estão em Cristo, já passaram da vida para a morte, ou seja, morreu para o mundo, mas vive para Cristo e com uma promessa de eternidade. Mas aqueles que ainda não chegaram nesse lugar, temem a morte. Então, qual que é a palavra para você hoje? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que quando você vai tombar amanhã? Porque às vezes você está preocupado em acumular, comprar casas, carro, riquezas, mas e o dia de amanhã? E quando você tombar na sepultura? Porque no caixão não tem gaveta, nas urnas do cemitério não tem gaveta. Para onde vamos quando tombarmos a sepultura? Não tem como levar, não tem mudança, né? Então aqui estamos fazendo aqui, está reverberando na eternidade ou é só para este momento? Porque o apóstolo Paulo diz que se o que fazemos é só para essa vida, somos pobres e miseráveis. Então, que nossos olhos estejam no Senhor, que nossos olhos estejam na eternidade, no que é o propósito, no que é a vida, no que é a promessa do Senhor, e que assim nós sejamos não só consolados por Deus, mas quando aqui, eu estou a vara e o teu cajado, ou seja, a vara é para puxar a ovelha para junto de si e livrar ela do abismo, para que ela não caia no precipício. Por quê? Porque a ovelha é burra, porque a ovelha é um animal imbecil, porque a ovelha precisa ter um bom pastor e ela vai seguindo umas às outras, né? Por isso que a gente precisa um do outro. Então esse negócio de você falar, eu não preciso da igreja, eu não preciso da comunhão com os irmãos, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Não, a gente precisa ter pudor na palavra, a gente precisa ter paciência, a gente precisa amar uns aos outros. Porque o amor une perfeitamente todas as coisas e o amor, ele tem as características, né, de Coríntios 13, o amor sofre, tudo perdoa, tudo suporta, não é arrogante, não é soberbo, ou seja, Deus é amor. E aqueles que não amam não conhecem a Deus e nunca viu Deus e Deus não está nele. É o que diz a palavra, não é o que eu estou dizendo, mas a palavra. Então, o cajado. O cajado é para dar uma cajadada. Então, como pais, a gente entende um pouco como Deus nos trata e como somos tratados diante de Deus. Então, às vezes o filho é meio rebelde, né? Então, existe castigos, existe umas cajadadas. Por quê? Para poder ele acordar, para ele se aprumar na vida. E assim Deus faz com a gente também. Então, muitas das vezes você está numa prova, numa dificuldade, é Deus te tratando para que você chegue no lugar que ele precisa chegar. Se formos colocarmos Provérbios 16:3 que citamos aqui, consagrar ao Senhor, ou seja, sempre perguntar para Deus qual que é o caminho. E eu costumo dizer que na vida prática é o quê? O que eu vou fazer? Adoro ao Senhor? O que eu vou fazer? Louvo ao Senhor? Eu posso fazer em nome de Jesus? Porque Colossenses 3:17, tudo que faceis, tudo que vocês forem fazer, seja por obra ou por ações, ou por palavras, façam em nome de Jesus. Ou seja, fazer em nome de Jesus é como se Jesus estivesse do meu lado e atestando, assinando, dando um aval naquilo que eu estou fazendo. Então eu vou fazer uma tatuagem, eu adoro a Deus, eu posso fazer isso em nome de Jesus? Eu vou a um prostíbulo, eu posso fazer isso em nome de Jesus? Eu vou adorar a Deus
nesse caso, quando eu for fazer isso, eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou falar mal de alguém, eu posso fazer isso em nome de Jesus? Então, tudo aquilo que eu não faço, que eu não consigo fazer em nome de Jesus, que Jesus não estaria do meu lado, aprovando, então não adora a Deus, não glorifica a Deus, afasta Deus, entristece o Espírito Santo, e isso vai me trazer o benefício contrário, né? E não a bênção. Então, fica aí para a nossa reflexão. Salmo 23. O Senhor é nosso pastor, de nada temos falta, ou seja as lutas, seja as batalhas, seja as bênçãos, seja na alegria, seja na dor, de nada temos falta porque temos a esperança do nosso pastor que é presente e vai cuidar da gente, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, soberano. Então ele sabe o que você pensa agora, sabe o que você fala agora, sabe como você está vivendo agora. E não tem como esconder de Deus, não é verdade? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você fique meditando, ruminando, mastigando essa palavra e que entenda e que de uma vez por todas o Espírito Santo te esclareça. Tá bom? Em nome de Jesus.